E se o Brasil tivesse um plano de longo prazo de verdade? Não um plano de governo que muda a cada eleição, mas um verdadeiro projeto de nação. Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Um roteiro para a gente começar um novo debate nacional. E o foco, veja bem, não é ter respostas prontas, mas sim fazer as perguntas certas para construir o futuro. A ideia central aqui é bem ousada. Vamos admitir. A proposta é que, com uma estratégia clara, é possível levar o Brasil de ser o eterno país do futuro para se tornar uma superpotência sistêmica. Mas o que isso quer dizer na prática? Não é só sobre ser uma potência econômica ou militar. É sobre ser uma nação que tem influência para ajudar a moldar as regras do jogo, no mundo todo. Para entender essa jornada, a gente dividiu tudo em 5 partes. Primeiro, vamos sonhar um pouco com o que seria possível. Depois, vamos direto para o motor econômico que pode nos levar até lá. Na sequência, a gente traça um possível roteiro estratégico, entende quais seriam os alicerces disso tudo e, no final, claro, fica o convite ao debate. Então, vamos lá. Primeira parte, o sonho possível. Vamos começar com um exercício de imaginação estratégica. E se o Brasil, de fato, usasse todo o seu potencial? E aqui tem um ponto que precisa ficar muito claro, tá? O objetivo não é ditar regras ou políticas. A ideia é oferecer ferramentas para a gente ter um debate nacional de alto nível, sabe? Buscando um consenso que possa sobreviver a diferentes governos, a diferentes ciclos eleitorais. Ok, segunda parte, o motor do crescimento. Como é que uma visão tão ambiciosa se conecta com a realidade do dia a dia? A resposta, como quase sempre, está na economia. Qual é o motor que realmente impulsiona um projeto de nação desse tamanho? 4,8%. Guarda esse número. É a porcentagem do PIB que a Coreia do Sul investe em pesquisa e desenvolvimento. E por que esse número importa tanto? Porque ele representa um dos motores de crescimento mais poderosos que existem hoje no mundo. E olha, a Coreia do Sul não está sozinha nessa não. A relação é inegável. As nações que mais investem em pesquisa e desenvolvimento são, sem nenhuma surpresa, as maiores potências econômicas do planeta. Então, o ponto central é este. Pesquisa e desenvolvimento não é um gasto, é o melhor investimento que se pode fazer. Várias pesquisas econômicas mostram que o valor industrial que vem da inovação é o que realmente faz o PIB crescer. É isso que transforma uma economia que vende commodities numa economia do conhecimento. Mas tem um detalhe crucial aqui. Os resultados não vêm da noite para o dia. Investir em P&D é como plantar uma semente. O crescimento de verdade leva tempo. Os maiores impactos aparecem depois de 4, 9, às vezes 14 anos. E isso exige uma coisa que é bem rara hoje em dia: paciência estratégica e visão de futuro. Certo. Terceira parte, o roteiro da supremacia. Agora que a gente já sabe qual é o motor, qual seria o mapa do caminho? Vamos mergulhar nos pilares de uma possível estratégia nacional. A proposta aqui é adotar o que se chama de mentalidade chinesa com características brasileiras. E o que isso quer dizer, basicamente, é pegar a parte boa do planejamento de longo prazo e do capitalismo de Estado, onde o governo aponta missões estratégicas, mas adaptar tudo isso à nossa realidade, uma realidade democrática e com uma riqueza de recursos naturais que é única. É sobre dar uma direção, não sobre ter controle total. E essa mentalidade se transforma em ação. Por exemplo, as 6 missões da política Nova Indústria Brasil não são aleatórias. Cada uma delas ataca um desafio estratégico do país, desde a nossa soberania alimentar até a transformação digital e a defesa. No fundo, essa estratégia se resume a 3 eixos principais. Primeiro, o que se chama de revolução cognitiva, que é basicamente educar e criar a estabilidade que a gente precisa para planos de longo prazo. Segundo, a neoindustrialização, para construir poder industrial e tecnológico. E terceiro, a soberania ativa, que é usar a diplomacia de forma inteligente para garantir os nossos interesses. Para uma estratégia assim funcionar, seria preciso repensar o papel de algumas instituições que a gente já tem. O Instituto Rio Branco, por exemplo, passaria a formular a doutrina nacional. A Escola de Comando e a Escola Superior de Defesa virariam centros de integração entre civis e militares. E a nossa Embrapa seria o cérebro da soberania alimentar. Todas elas trabalhando juntas, alinhadas a um projeto único. Vamos para a quarta parte, os alicerces do progresso. Mas como criar estabilidade para um plano tão longo? A resposta pode estar numa analogia histórica bem interessante. Pense em padrões técnicos. Sabe, aqueles documentos que dizem como construir uma ponte, como instalar a fiação elétrica de uma casa ou como criar uma rede de computadores. Eles criam
Uma linguagem comum que garante segurança e permite que todo mundo construa em cima do trabalho que já foi feito por outros. A analogia é exatamente essa. Do mesmo jeito que os padrões técnicos criaram um alicerce para o mundo físico, o tal do letramento geopolítico poderia criar um alicerce para o mundo das políticas de Estado. A ideia é criar uma base de conhecimento que todo mundo compartilha e que permite, finalmente, ter um consenso e pensar a longo prazo. Pensa um pouco nisso. Do aço usado nos arranha-céus aos protocolos da internet, todo esse progresso coordenado foi construído em cima de padrões. Regras que a gente nem vê, mas que são fundamentais para criar estabilidade. A grande pergunta é: será que a gente consegue criar padrões para a política de Estado? E assim a gente chega na nossa última sessão, o convite ao debate. É aqui que a gente amarra todos os pontos e volta para o propósito inicial de toda essa análise, que é justamente começar uma conversa. Então, o que a gente viu até aqui? Que um projeto de nação de verdade parece se apoiar em 4 pilares. Precisa de uma visão ousada, um motor econômico focado em inovação, um roteiro estratégico bem definido e, talvez o mais importante de tudo, um alicerce de conhecimento compartilhado para garantir que o plano não morra no meio do caminho. E tudo isso nos traz a uma única pergunta, que é o verdadeiro ponto de partida. Deixando de lado partidos e ideologias, quais seriam os pilares inegociáveis para o futuro do Brasil? Sobre o que a gente consegue construir um consenso? Bom, o debate está aberto.